Vocês são muito bem-vindos e para nós é uma alegria muito grande poder compartilhar mais uma vez com vocês a palavra do Senhor, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Salvação, a palavra de Deus que transforma vidas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa mensagem foi ministrada no último domingo, dia 20 de junho, lá na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Meu nome é Nilson e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos trabalhar hoje os versículos de 1 a 14. Haja vista o nosso texto ser bastante longo, eu gostaria que vocês lessem esses versículos em casa. Eu gostaria que esse fosse o seu exercício durante essa semana. Tanto é que nós dividimos essa mensagem em duas partes. Nós tratamos da primeira parte no domingo o último que passou, dia 20. E agora, no próximo domingo, nós vamos terminar essa mensagem. Efésios capítulo 1, nos versículos de 1 a 14, nós vamos tratar das bênçãos espirituais de Deus em Cristo Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem. Apresentar as bênçãos espirituais de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pelo fato de você estar aqui mais uma vez e com a sua paciência reservar esse tempinho para meditação, reflexão. Principalmente os que não puderam estar conosco no culto presencial. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma, provavelmente no ano 60. E traz à sua memória, quando ele escreve, a menção de Jesus está consumado na cruz, quando Jesus morre. E eu gostaria de lembrar dessa parte, dessa menção de Jesus, está consumado, está resolvido, missão cumprida, porque isso vai falar muito ao nosso coração sobre a questão da salvação. Porque é como se Jesus estivesse deixando um testamento, onde ele nos incluía nesse testamento como beneficiários da sua graça, das riquezas espirituais que Deus proporcionou em Cristo. Então Jesus, ao invés de não mencionar nós, Jesus se preocupou com nós. Jesus morreu por nós. E a sua morte na cruz, a sua ressurreição, elas abriram caminho, promoveram o nosso acesso ao trono da graça de Deus. Viabilizaram o nosso acesso à salvação, que é proporcionada não somente por Deus, em Cristo Jesus. Então Jesus nos inclui no seu testamento, esse testamento está em vigor, esse testamento permanece, as palavras do Senhor permanecem. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É a afirmação do Senhor, é a promessa de Deus. Jesus Cristo é o nosso advogado, ele garante o escrito, ele garante as cláusulas do testamento. E nós podemos ter a mais absoluta certeza de que tudo vai se cumprir no seu devido tempo. Tudo vai ser honrado por Deus. Acredite, confie nessas palavras. Descanse. Vá dormir hoje, certo, convicto de que Deus nos ama, que se importa conosco. E vá dormir também convicto. Vai dormir com a certeza, com a esperança no amanhã. Deus é Senhor do amanhã. A primeira parte que eu queria falar com vocês é sobre as bênçãos espirituais de Deus em Cristo, quando Ele resolve nos eleger. É o que assim afirma os versículos de 3 a 6 do seu texto. Então Paulo inicia essa carta se apresentando, no versículo 1, cumprimentando os irmãos que estão em Cristo, que são os santos, que estão no processo de santificação, assim como eu e você. E no versículo 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha só o verbo, no passado. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos versículos de 4 a 6, ele vai nos informar como que se processou essa eleição na eternidade. E nos informa que nós fomos salvos pelo bom propósito,
a boa vontade de Deus, para o louvor da sua glória. Deus assim o quis, Deus assim fez. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui nós podemos perceber virtude e qualidade. É o que Deus faz por nós e é a nossa resposta. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Virtude, vírgula, responsabilidade agora, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós chamamos isso em teologia como responsabilidade humana. Primeira parte, a soberania de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus soberana sobre todas as coisas. E a segunda parte, a nossa responsabilidade no processo, a nossa parte no processo. No versículo 5 ele vai dizer: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Tudo em Cristo e tudo de acordo com a vontade de Deus. Versículo 6. Para que isso tudo? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Olha só, que bênção. Essas foram as bênçãos espirituais de Deus em Cristo na nossa eleição. A eleição, ela proporciona ao cristão segurança. A eleição, ela aconteceu antes da fundação do mundo. A eleição é a salvação de Deus para aqueles que creem. A salvação é obra exclusiva de Deus. É pela graça de Deus. E a graça de Deus é o amor de Deus em ação. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9, assim afirma o apóstolo Paulo. Um capítulo depois desse texto que nós estamos tratando, que inclusive vai ser alvo de mensagens futuras. Ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, ele está explicando aqui os grandes alvos de Deus, os grandes alvos que Deus estabeleceu para a sua igreja, pelo entendimento da soberana vontade de Deus, como o texto diz lá no versículo 5, segundo o bom propósito da sua vontade. É o que Deus resolveu fazer. Então, a primeira parte, Deus nos elegeu na eternidade. Fomos eleitos na eternidade. Esse foi o propósito, o grande propósito da criação. E a segunda parte, Deus tem bênçãos espirituais de Deus em Cristo, porque Ele nos adotou na adoção. Versículos 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que nós podemos perceber? Primeiro, é que as bênçãos de Deus em Cristo, elas esclarecem o propósito superior da criação. Ao criar-nos, Deus estabelece seu propósito, revelado aqui como sendo a nossa adoção, como filhos de Deus. Nós éramos criaturas, inicialmente, mas em Cristo nós passamos a ser filhos de Deus. Porque na cultura, para me explicar um pouquinho melhor para você, na cultura do primeiro século, tá? Os romanos, a adoção romana, ou a forma com que se adotava uma criança, o contexto da ideia de adoção em Paulo, na ótica de Paulo, daquele tempo, é que a criança adotada, ela era provida de todos os direitos que um filho legítimo tivesse. Seria a mesma forma. E o que Deus está fazendo aqui? Ele está fazendo a gente entender na palavra dele, tá? Já que a gente tem essa cultura da adoção, na época, ele está fazendo a gente entender João capítulo 1, versículo 12, onde o apóstolo João disse: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. E isso é maravilhoso. Quando você olha para isso, você fala assim, meu Deus, isso é bênção. Essas são as bênçãos de Deus em Cristo, que esclarece o propósito superior do porquê Deus nos criou. Qual era o propósito de Deus para conosco. Mas Deus tem mais. As bênçãos de Deus em Cristo, elas revelam também o propósito eterno de Deus. E esse propósito eterno de Deus, ele envolveu um alto preço. No versículo 7, vai nos informar. Nele temos a redenção. Nele quem? Em Cristo. Por meio do seu sangue. Nele temos o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, em Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo proporcionou a nós redenção, libertação. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo proporcionou a nós remissão de pecados, perdão de pecados. Exemplo, os acontecimentos ligados à crucificação de Cristo, eles foram predestinados, ou seja, foram ordenados de antemão por Deus, eles foram predeterminados por Deus. Atos capítulo 4, nos versículos 26 a 28, eu vou parafrasear esse texto aqui, procurar sintetizar. Assim diz o texto, olha só o que essa palavra diz. Atos capítulo 4, versículos de 26 a 28. No versículo 26, assim diz a palavra de Deus. Aqui quem escreve é Lucas, o historiador. Ele diz: os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. No versículo 27 vai nos informar, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Por isso Jesus foi morto, por isso Jesus foi crucificado. No versículo 28 desse texto de Atos capítulo 4, tem uma palavra. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Está aqui uma afirmação. E pouco se presta atenção sobre essa palavra, mas o que eles fizeram na realidade foi o que Deus já tinha decidido de antemão. Por isso predestinou, ou seja, deu um destino prévio. Deus predestinou também a nossa adoração. E no versículo 6 tem um propósito, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A nossa conformidade, ou seja, a nossa semelhança com Cristo, ela está explícita em Romanos capítulo 8, versículos 29 a 30, onde diz: pois aqueles que de antemão conheceu, olha só, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo, primogênito, nosso irmão, e nós, por adoção, filhos de Deus, por adoção em Cristo. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. É a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 11 do nosso texto, Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. É a vontade de Deus que manda, a vontade de Deus que decide. Não é a minha, não é a sua. E a boa vontade de Deus. Por isso que é boa, porque ela é boa. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é o melhor para nós. Deus sabe o que faz. Deus não se aconselha com ninguém para fazer as coisas. Deus sabe o que faz. E tem mais bênçãos. Tem as bênçãos espirituais de Deus em Cristo na adoção. Nós fomos adotados, significa que nós entramos na família de Deus.
porque nós fomos regenerados pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo que atua em nós, e consequentemente nós experimentamos um novo nascimento. Eu falei com vocês sobre o novo nascimento na mensagem anterior, João capítulo 3, nos versículos de 1 a 21. O apóstolo Pedro vai falar também que isto é algo extraordinário, é algo que não apresenta defeito, é sem defeito, é 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Esse novo nascimento é a regeneração, é a conversão. E a expressão para sermos filhos é a mesma expressão que o Senhor usa no verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito de Deus, sem defeito, sem mancha. O propósito da eleição, o objetivo, a finalidade é a nossa santificação. Santo significa algo ou alguém que foi separado para uma finalidade, um fim específico. E tem mais. As bênçãos espirituais de Deus em Cristo na redenção. Olha que bênção. No versículo 7 ele vai falar: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Esse é o ponto. A redenção, o que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua gloriosa graça. O verbo remir, de redenção, significa alguém que foi comprado, alguém que foi libertado mediante o pagamento de um preço. Libertação por preço de sangue. Jesus cumpriu a justiça de Deus. Jesus morreu por nós, por todos aqueles que aceitam a sua vida, aceitam a sua morte, creem que ele ressuscitou. Então, para vocês entenderem, havia no Império Romano, na época do primeiro século, aproximadamente 6 milhões de escravos, os quais eram comprados, negociados, eram vendidos como se fossem objetos, pessoas que eram compradas e vendidas como se fossem objetos. 6 milhões de escravos, aproximadamente, segundo historiadores. Portanto, era possível comprar um escravo e ter a sua posse e libertá-los, se você assim desejasse, ou se desejasse o seu dono. Muitas vezes esses escravos eram libertos, mas muitos deles, pelo tempo que estavam já sob o senhorio dessa pessoa, vivendo, trabalhando nesses locais, eles resolveram, mesmo sendo libertos, continuar trabalhando ali. Gostavam, apesar, e nós precisamos considerar também que nem todos os senhores e senhoras de escravos eram maus. Mas o ponto que eu queria chegar com vocês foi justamente isso que Jesus fez por nós. Isso é muito importante. Isso pode dar um start, pode dar um clique na pessoa. Jesus, ele, com a sua morte, a sua ressurreição, o está consumado, ele nos liberta da escravidão do pecado. É o que afirma Gálatas, capítulo 1, versículo 4, capítulo 5, versículo 1, Colossenses, capítulo 1, os versículos 13 e 14. Jesus paga o preço da justiça requerida por Deus ao próprio Deus, morrendo, assumindo o nosso lugar naquela cruz. É o justo pelo injusto. E tem mais, as bênçãos de Deus em Cristo na remissão dos pecados. E em função de tudo isso, nós recebemos perdão pelos pecados ora cometidos anteriormente, mesmo quando antes não tinha lei, ora cometidos atualmente, e os pecados que nós vamos cometer até o final das nossas vidas foram todos apagados em Cristo Jesus. Por isso que Deus diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Por isso que Deus nunca joga na nossa cara quando a gente erra, quando a gente peca. Ele tem sempre
misericórdia, e aí nós nos voltamos em arrependimento a Ele. As bênçãos de Deus em Cristo, na remissão dos pecados, significa Deus levou embora, Deus absorveu, Deus apagou. Cristo morreu pelos nossos pecados. Na exclamação do João Batista, lembram-se? Aquele que preparou o lugar a Cristo, que preparou o caminho para Cristo. Ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito lá em João capítulo 1, versículo 29. Portanto, não há qualquer acusação registrada contra nós. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria concluir com você esse tempo, informando que nós vamos terminar essa mensagem no próximo domingo, se Deus quiser. Tudo que a gente falou aqui é para a glória de Deus. PGD, para a glória de Deus. Ressignificando essas bênçãos espirituais de Deus em Cristo. Primeiro, Ele nos elegeu para si mesmo. Segundo, Ele nos predestinou, colocando todos os fatores em nossos passos, desde o nosso nascimento até hoje, para que fôssemos transformados de escravos, de criaturas, em filhos. Terceiro, a bênção da sua redenção continua, que inclui o perdão dos pecados e a retirada de toda a nossa culpa. E a nossa intenção aqui é procurar saber um pouco mais sobre essas bênçãos espirituais de Deus em Cristo. Procurar entender sobre a soberania de Deus, como ela se processa. Soberania de Deus significa Deus decidiu glorificar o seu próprio nome, realizando soberanamente essa tão grande salvação. Deus, Ele amou o mundo, o cosmos, o universo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a glória de Deus. Deus te abençoe. Pense bem sobre isso. Reflita sobre isso. Tome uma posição, uma postura. Volte-se para Deus. Arrependa-se. E creia nas boas novas. Porque essa nossa vida ela vai passar muito rápido. E nós temos um tempo aqui justamente para dar destino à nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, pela extensão da sua família. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família e a extensão da sua família também. E tudo o que você faz, você possa glorificar a Deus pelas suas ações. Até domingo, a gente se vê, em nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, sobre os seus, sobre a sua família, extensão da família, não somente hoje, mas sempre. Abraços!